Momento que o Brasil vive é gravíssimo, as denúncias são gravíssimas contra um ministro da Suprema Corte. Nós não podemos ter ninguém intocável no Brasil. Deputados e senadores não são intocáveis, responderam procedimentos. E por que é que ministros do STF são intocáveis? Precisam ser investigados com todo o direito de defesa, mas é preciso investigar. É preciso que nós vamos às entranhas dessa denúncia, ver o que está por trás disso. É muito grave um ministro da Suprema Corte ter agido, ter advogado, podemos dizer assim, para um banco particular. É perigoso para o sistema financeiro. Proteger quem? A esposa que tem um contrato de cento e tantos milhões com esse banco, um contrato que todos os especialistas em advocacia, do meio jurídico, sabem que é um contrato superfaturado, um contrato que se pagasse um valor desse, seria para a pessoa ser responsável, para o escritório ser responsável por todo o jurídico da empresa. Não é o caso do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí chegam denúncias de uma repórter, de uma pessoa que está investigando e diz que tem fontes, tem denúncias, tem pessoas que denunciaram de que o ministro, por várias vezes, tentou interceder junto ao presidente do Banco Central, em benefício do Banco Master. Nós precisamos investigar, doa a quem doer. Nós já tivemos no passado denúncia contra o ministro Toffoli de que teria pego 50 mil do ex-governador do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Vamos passar o Brasil a limpo. A oposição está aqui hoje para tentar passar o Brasil a limpo. Força e honra! Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos.
Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com um ministro que pega um avião para ver um jogo, com um advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli, o caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo, e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui à CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso. E aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é o lobista jurídico. É um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema, ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os 2 presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto. Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Está de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. Faz um apelo à população brasileira para que se engaje neste momento crucial da nossa nação, para que cessem os abusos de autoridade, cessem todas as ilegalidades e as inconstitucionalidades. Senador Magno Malta, em seu nome também o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado da República, aliás, que tem feito um trabalho exemplar liderando o nosso time na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho
do presidente Lula, e também esse tema será mais aprofundadamente investigado ao longo do ano que vem, junto com o senador Rogério Marinho, estamos fazendo um trabalho de denúncia há muito tempo. E nós percebemos aqueles que achavam que o arbítrio era só para um lado, e realmente tem atingido a direita sobremaneira nesses últimos anos. Mas ele atinge, na verdade, muito mais quem incomoda aqueles que se acham os donos do poder. O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado, sobretudo para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro, nas suas planilhas de propina, como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. Infelizmente, em muitos casos, como bem foi dito aqui já, com o olhar complacente ou até mesmo com a torcida daqueles que deveriam ajudar a combater tais arbítrios. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal, ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma cariação amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, de O Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que quando tentados já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. E trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país, de fato, seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso país, contra a corrupção, os abusos e os arbítrios. Parabéns à oposição e a todos os brasileiros engajados conosco. Uma boa tarde. Viva o Brasil!